Saudações a todos que acompanham aqui o canal do Conde. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma entrevista. Eu tenho o prazer de conversar nesse momento com o ativista Sérgio Storch. A gente vai conversar um pouco sobre a visita do Bolsonaro em Israel, a Netanyahu, né, para a gente ser mais específico. E o Sérgio vai trazer os detalhes aqui dessa visita dessa conjuntura internacional um pouco truncada, onde certos atores aí da extrema-direita estão se mobilizando para produzirem o que, Sérgio Storch? Produzirem o quê? Saudações, prazer ter você aqui mais uma vez no canal do Conde, muito bom te ouvir, e aí eu te pergunto, produzir o quê? Oi, Conde, saudações a você, a todos os ouvintes do canal do Conde. Qual é o sentido dessa viagem do Bolsonaro a Israel, né? Eu acho que a gente precisa enxergar isso no contexto das outras viagens que ele fez. Foi visitar o Trump, onde ele ficou 3 dias, depois foi para o Chile. Na verdade, a gente pode entender a visita dele ao Chile como uma visita ao Pinochet, né? Uma homenagem. Foi visitar o Pinochet, não foi visitar o Chile, né? E foi rechaçado até pelo presidente do Chile, que é de direita e que se viu na contingência de ter que repudiar os elogios do Bolsonaro à ditadura chilena, né? E aí ele vai para Israel. O que ele vai fazer em Israel? Por que o Netanyahu esteve aqui na posse dele, no dia 1º de janeiro? Qual é o significado disso, né? Eu acho que a gente só consegue entender o porquê dessa importância do Bolsonaro para o Netanyahu se a gente enxergar o papel que Israel desempenha hoje, infelizmente, na geopolítica mundial, ao lado dos Estados Unidos. Quando Bolsonaro vai visitar Netanyahu em Israel, ele certamente está cumprindo um papel que está muito além das relações Brasil-Israel. E ele visita o Netanyahu. Inclusive, tivemos manifestações lá em Israel de Contra o brasileiros Bolsonaro, né? judeus. Eu vi essas que você está falando, contra o Isso, manifestações contra o Bolsonaro. Em Israel, o banner que mais me chamou a atenção, e eu achei mais interessante, foi um que chama a atenção para a destruição da Amazônia. Ou seja, a ida do Bolsonaro a Israel, ela se insere dentro de um contexto planetário. Está se falando de Amazônia, lá em Israel. Ou seja, brasileiros, judeus, progressistas, junto com movimentos sociais em Israel, rechaçam a presença do Bolsonaro. E então, o que ele foi fazer lá? Com que objetivo se pretende com isso? A gente tem que entender que é uma grande estratégia aí do America First, de recolonização do mundo, onde o Bolsonaro cumpre esse papel de capitão de um governo colonialista. E lá em Israel ele foi reafirmar esse papel, e eu acho que o fato dele estar lá por um período ainda maior do que o que ele esteve nos Estados Unidos, né? Ele ficou 3 dias, em Israel a viagem são 4 dias, isso não é pouco importante. O que tanto que eles têm que conversar lá, e o que os companheiros dele de viagem, o general Heleno, estão fazendo lá enquanto ele vai passear, coisa e tal, né? Enfim, a gente precisa
entender esse contexto está em um pequeno momento, micro momento da presença destrutiva dos Estados Unidos no Oriente Médio. Com tudo que a gente conheceu da invasão do Iraque, da intervenção na Síria ao lado dos jihadistas, né? Enfim, é esse contexto que eu acho que a gente tem que ter em vista para conseguir entender a presença dele lá. Sérgio, deixa eu comentar aqui. Você acabou de publicar um artigo, está na home do 247. Antes de comentar esse artigo, eu quero agradecer aqui a todos os internautas que estão chegando para essa transmissão, uma transmissão importante, geopolítica aqui, comentário de alto nível do Sérgio Storch. Quero saudar aqui Antônio Cadu, bom dia, Conde, que hipocrisia desse neofascista visitando esse memorial. Nós vamos falar disso, né? Ele deve ter ido zombar das vítimas. Gislaine Aguiar dizendo, o país do horror, burrice de sobra, Lula livre já, Marielle presente, Marielle vive, né? Então, aguardando aqui, vocês vão poder fazer perguntas e eu, na medida do possível, vou repassá-las aqui ao nosso querido Sérgio Storch. Sérgio, você coloca no seu artigo, antes da gente chegar propriamente nessa visita macabra, né? Você destaca como uma visita macabra do Bolsonaro ao Museu do Holocausto. Antes de chegar nesse ponto, eu queria que você comentasse, porque parece que o maior interessado nessa visita é o próprio Netanyahu, e queria que você dissesse se ele realmente está isolado no mundo. O Netanyahu é um chefe de Estado isolado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu discurso. A meu ver, sim, mas você é o especialista e pode nos trazer maiores detalhes sobre isso. Olha, o Netanyahu é execrado pelos dirigentes da parte democrática da Europa, né? Não estou me referindo aos neofascistas da Hungria, da Polônia, até antissemitas, que hoje veem o Netanyahu como uma referência de um país assim segregacionista, discriminatório contra as minorias. Quer dizer, hoje ele é popular entre os dirigentes neofascistas e até antissemitas na Europa. Ele é execrado pelos dirigentes da França, da Alemanha, da União Europeia. Existem dezenas, assim, de declarações desses presidentes protestando contra as ações do Netanyahu. Basta lembrar que quando houve aquele atentado em Paris, aquele site... Daquela boate em Paris? Não da boate. Aquele site progressista, de chargista. O Hebdo, Charlie Hebdo, né? Isso. O jornal. Aí houve um ato religioso na grande sinagoga de Paris, o Netanyahu foi lá, e lá ele fez uma declaração assim patética de que o lugar dos judeus franceses era em Israel. Então, com isso ele ofendeu a comunidade judaica na França, ele ofendeu o presidente da França, que estava lá, o François, esqueci o nome dele. Enfim, ele criou assim uma imagem péssima junto aos democratas norte-americanos, ao Obama. O Obama, a gente notava o mal-estar dele quando estava com o Netanyahu. Netanyahu chegou ao ponto de confrontar o Obama no Congresso norte-americano, a exortar o Congresso norte-americano a sabotar as negociações do Obama para o acordo contra o uso nuclear do Irã. Enfim... É uma prepotência muito grande, né, Sérgio? Prepotência, arrogância e olha,
na comunidade judaica norte-americana, onde 70% são democratas, o Netanyahu é execrado. Então, ele não representa os judeus, de forma nenhuma. Ele se mantém no poder em Israel graças à exploração que ele faz do medo. Isso eu já tinha falado numa outra entrevista, né? E é capaz que ele volte a ganhar agora, no dia 9 de abril, são as eleições, né? Ele faz uma manipulação do medo, se valendo da estereotipação dos árabes, dos palestinos, já fez também do Irã, por muito tempo. Quer dizer, o grande demônio para o Netanyahu foi, durante vários anos, o Irã. Esqueceu a questão palestina, não era importante, e deixava a questão palestina sem fazer o possível para colocar no final da agenda de discussão internacional sobre Israel. O problema era o Irã. Passou o antagonismo assim exacerbado com ele, né, quando ele propôs atacar o Irã e foi dissuadido pelos próprios generais de Israel. Ele passou a apontar as baterias contra um outro inimigo, que é o movimento de boicote a Israel, que é uma coisa muito séria, que realmente é uma coisa que, para israelenses, não é fácil aceitar, mesmo para judeus fora de Israel, não é fácil aceitar um boicote a Israel. Porém, ele vem criminalizando a expressão de opiniões pelo boicote a Israel, que, afinal, caramba, é a liberdade de expressão, todos têm direito a terem a sua opinião, né? Então, Netanyahu, de fato, está isolado internacionalmente, e o que ele tem mantido, assim, de apoios internacionais tem sido a base do valor que tem a tecnologia israelense, até para países como a China, a Índia. Então, a tecnologia israelense tem sido assim um vetor de aproximação com os países, mas não é o Netanyahu. Ele surfa nessa onda da excelência tecnológica que existe em Israel, né? Então é isso, ele está isolado e ele precisa demonstrar para o eleitorado israelense que ele tem sucesso nas relações internacionais. A ida de Bolsonaro para Israel alimenta essa narrativa de que ele está conquistando amigos, votos na ONU, amigos para Israel. Quer dizer, a ideia simplista de que é possível amigos de Israel. Você tem amigos pessoas, você tem amigos judeus, você tem amigos israelenses. Agora, ser amigo de Israel significa o quê? Significa subscrever a política israelense. Então, é a mistificação que o Netanyahu faz com muita habilidade. Ele é um grande manipulador da palavra, do discurso. Então, ele está, com a presença do Bolsonaro, dando mais um elemento para o eleitor israelense acreditar que ele é capaz de obter apoio internacional para Israel. Sérgio Storch, conversando aqui com o ativista, Sérgio Storch, judeu progressista brasileiro, está aqui no Brasil, membro do grupo Judeus Progressistas. Queria destacar aqui com você que essa imagem do Bolsonaro no mundo, quero que você comente isso também depois, quer dizer, você disse que ele acabou de ir para o Chile visitar o Pinochet e foi rechaçado pelo presidente chileno, porque eles não aceitam esse tipo de avacalhação, né, com o processo de ditadura militar chilena tão violenta, como ele fez no Brasil agora, com essa comemoração super estranha e também rechaçada pela comunidade interna e tal, do golpe de 64. O Bolsonaro consegue a proeza de ser rechaçado pela Marine Le Pen, que é da extrema-direita francesa. Quer dizer, a própria direita que se organiza
uma direita que eu diria no limiar da civilização e não essa extrema direita supremacista como a do Bolsonaro e a do Netanyahu. Bom, a gente vê, aí eu perguntaria para você assim, né? É bom negócio ser amigo de alguém como o Bolsonaro? E aí, na sequência, eu já respondo para você seguir na análise, que é o seguinte: o Brasil goza de prestígio internacional a despeito do Bolsonaro. É um país, como você disse, que tem peso simbólico na ONU, mesmo estando com um governo tão aberrativo como esse agora, do Bolsonaro. Por exemplo, a questão do chanceler dizer que o nazismo é de esquerda é uma coisa que é extremamente humilhante para o Brasil no cenário exterior. Eu queria que você comentasse, quer dizer, o Netanyahu consegue sublimar essa imagem ruim do Bolsonaro e fazer dessa visita alguma coisa realmente produtiva para ele? Olha, assim como aqui a gente não sabe nada do que acontece no Equador, na Nigéria, certo? Qual é o espaço que tem a Nigéria, que é um país importante da África, né? Qual é o espaço que tem a Nigéria nas nossas manchetes? Nós não temos um New York Times brasileiro que traz notícias assim do mundo inteiro e tal. Em Israel, a visão que se tem sobre o Brasil é muito superficial. O que se conhece do Brasil é o futebol, e o israelense gosta muito do futebol brasileiro. Tem até um filme feito por 4 cineastas brasileiros sobre a Copa do Mundo, como foi assistida em Israel por judeus e por palestinos. Você via, agora me escapou o nome do filme, é muito interessante. Você via lá cenas dos israelenses torcendo pelo Brasil e depois dos palestinos torcendo pelo Brasil. Ou seja, o futebol brasileiro é uma coisa que encanta os israelenses. A música brasileira encanta os israelenses, como encanta o mundo inteiro, né? Então, a visão, a informação que se tem sobre o Brasil é muito superficial, ela se limita a... Pelo que você está dizendo. É positiva, sim. E o que se sabe sobre o Bolsonaro, é mais um babaca entre tantos outros que aparecem nesses países exóticos, né? O Brasil é um país exótico, né? Para quem está lá. E não se chegou ainda a perceber que o Bolsonaro é alguém do nível do Idi Amin, tá certo? Eu acho que é uma imagem que pouco a pouco acaba se construindo, né? Eu aposto que o Idi Amin levou alguns anos para conseguir construir aquela imagem, não foi assim de uma hora para outra, né? E o Bolsonaro mal começou, tem 90 dias, então o Idi Amin brasileiro ainda não é percebido em Israel como o Idi Amin. Então, o nível de informação que chega lá é muito superficial. Eu espero que o artigo que eu escrevi para o 247 ontem seja publicado amanhã num site muito bacana israelense, e eu acho que esse artigo vai trazer para o público progressista israelense um nível inicial de informação sobre o que está acontecendo no Brasil. Nesse artigo que está no 247, eu destaco, por exemplo, o chamado pacote anticrime do Moro, e falo da campanha que está articulada aí por dezenas de organizações da sociedade civil, o IBCCRIM, defensorias públicas do Brasil inteiro. Nós fazemos parte, a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns faz parte dessa campanha, que é o pacote anticrime é a solução fake. É uma campanha que provavelmente vai galvanizar a sociedade brasileira, porque ela pega, ao mesmo tempo em que o tema da vez é a reforma da Previdência, mas essa campanha pega na veia
aquilo que é a principal característica do Bolsonaro e do Moro, né, de um retrocesso à barbárie. A barbárie na justiça, a barbárie penal, que tem sido responsável, que já é grande, né, e não é novidade, tem sido responsável pelo encarceramento de mais de 700 mil brasileiros, quase todos, a maioria pobre, preta, e 40% deles sem sequer terem sido julgados. Então, é muito importante que o mundo saiba dessas coisas, e que saiba que o Bolsonaro e o Moro pretendem institucionalizar essa situação de tremenda injustiça, de tremenda... que é uma situação de genocídio, né? É uma situação de genocídio, porque o cara vai para a cadeia, ele é torturado, esquecido, torturado, ele aniquila a sua vida. Se ele um dia sai vivo, ele perde as perspectivas de poder voltar a ser um cidadão com direitos, né? Diga. E, Sérgio, nesse sentido, também é que nós podemos significar a prisão do Lula, né? A prisão do Lula é exatamente esse recado, né? Justamente, quer dizer, ele é pobre, não é que o Lula seja pobre, mas ele vem desse lugar, né? Ele é oriundo desse lugar, chegou aonde chegou, mas não traiu suas raízes. A gente vê a família do Lula, a gente percebe do que a gente está falando. Eles são trabalhadores, são pessoas simples, nunca tiveram nenhum privilégio. Esses dias eu destaquei que é até mais difícil para a família do Lula se estabelecer, se manter, trabalhar e ter sua vida normal, porque eles são perseguidos também. Antes de começar, eu quero falar o nome do seu artigo, no Yad Vashem. É assim que fala, Sérgio? Yad Vashem? Isso, Yad Vashem. No Yad Vashem, a relação bizarra de Netanyahu, Bolsonaro e Holocausto. Esse artigo está publicado, está na home do 247 nesse momento. Esse artigo vai ser publicado em inglês também num site israelense. É isso? Isso, o site se chama 972 Mag de Magazine. Depois do 247 tem o 972. Eu podia fazer uma página internacional. Os números da notícia. Antes de passar para você novamente, eu quero ler alguns comentários aqui do nosso público, saudá-los a todos aqui. Heloísa Jung, Itamar da Silva Cantanhede, está dizendo aqui: será possível um absurdo desse, um golpe na cara dura com essa atrocidade contra o Lula? Todos sabem que não tem provas, é tanto absurdo. Rita Brasiel está dedicando aqui flores para as vítimas do Holocausto em Israel e fogos de artifício para as vítimas da ditadura brasileira. Pare o mundo que eu quero descer. Eu não sei se eu entendi direito aqui. Ela é o discurso transverso, né? Ela está dizendo que é a celebração estranha, escrota do Bolsonaro com a ditadura militar. Sinelli Fontinelli. Bom, eu quero que você fale, Sérgio, dessa visita macabra, portanto, do Bolsonaro ao Museu do Holocausto, que é uma coisa que é muito central ali no seu artigo, justamente que dá o título para o seu artigo também. E que representa isso. Você fala muito de como Netanyahu trata o Museu do Holocausto e como ele trata o próprio Holocausto de maneira oportunista, política, e que isso enfim, gera uma certa energia política nesse momento com a visita do Bolsonaro. Explica para a gente os significados dessa visita. Então, essa visita não é a primeira. O Netanyahu já tornou quase uma constância, né, levar os seus amigos da extrema-direita para visitarem o Museu do Holocausto. Já levou lá o Viktor Orbán, da Hungria, que é um antissemita, veja só. Faz campanha, usa o antissemitismo nas campanhas dele e tal. Foi lá visitar o Museu do Holocausto. O que um cara desse sente ao se ver diante daquela tragédia? Você pode imaginar que coisa macabra, monstruosa, levar alguém para um lugar que para nós é sagrado. Essa memória ela é sagrada, né? Levou lá o presidente da Polônia,
levou lá o Duterte das Filipinas, ele chegou a declarar que Ô, Sérgio, admirava Hitler e que queria desculpa, ser deu um fora. pequeno, travou um pouquinho o seu som, então vou pedir para você reformular, porque eu estava aqui acompanhando sua fala e foi interrompido. Agora você pode retomar, por favor. Então, Netanyahu levou lá o Duterte, o presidente das Filipinas, que chegou a declarar que admirava Hitler, que queria agir como ele em relação aos traficantes, ao narcotráfico e tal. Ou seja, 3 figuras assim escabrosas. Levar para o Museu do Holocausto, quer dizer, você vai levar o torturador, você vai levar um Ustra para um memorial das vítimas da ditadura. Ora, para levar um Ustra para um memorial como esse, o cara teria que ter se convertido a alguma religião, mostrar um pouco, um mínimo de espiritualidade, de arrependimento. Ora, você vai levar pessoas que não, você sabe claramente que são pessoas que esposam uma linguagem de ódio, que promovem a violência, fazem incitamento à violência. O Bolsonaro, né? Pô, por isso que eu chamei de ritual macabro levar essas pessoas ao Museu do Holocausto. E isso tem uma relação com o desprezo que o Netanyahu mostra em relação à própria memória judaica do Holocausto e do antissemitismo, que é uma coisa muito séria na nossa história, né? Nós temos 20 séculos de perseguições na Europa cristã, em que nós éramos escória, nós éramos párias, até a Revolução Francesa. Enfim, essa memória o Netanyahu manipula de acordo com os seus interesses pragmáticos, eleitorais e tal. Então, além desse simbolismo de levar pessoas como essas ao Museu do Holocausto, Netanyahu tem atuado no sentido de suavizar a culpabilidade de povos como o polonês e o húngaro em relação ao Holocausto. Esses povos tiveram corresponsabilidade no Holocausto. Vamos pensar o Brasil. O Brasil não tem uma culpabilidade em relação ao genocídio de 4/5 dos paraguaios na Guerra do Paraguai. Não nos desonra reconhecer que o nosso país tem essa culpa. O Brasil tem a culpa de 350 anos de escravidão e humilhações aos negros trazidos da África. Bom, temos que reconhecer isso, não é uma desonra, ao contrário, o Brasil reconhecer isso é dignidade. A mesma coisa, os poloneses e os húngaros têm interesse em limpar esta memória difícil, dolorosa que existe nos seus povos em relação à cumplicidade no genocídio de judeus. Por que eles têm tanta necessidade disso? Para fortalecer a identidade nacionalista. Nós somos bons, nós somos um povo digno. Então vamos tirar as manchas da nossa história. Ora, qual é o povo que não tem manchas? Nós, judeus, temos manchas. A opressão que a gente causa, a humilhação que a gente causa ao povo palestino, um dia nós vamos ter que prestar conta sobre isso. Nós vamos ter que reconhecer, já há muitos que reconhecem Israel, tá certo? Há muitos que hoje celebram junto. Veja que coisa, em Israel acontece isso. Há judeus em Israel que celebram no mesmo dia o dia da independência de Israel, em que foi institucionalizado a criação do Estado de Israel, que é um motivo assim de amor próprio, de orgulho, e ao mesmo tempo eles celebram junto com os palestinos no mesmo dia a Nakba, que é
em árabe, significa a catástrofe palestina. São dois fatos contraditórios, dois fatos opostos. A vitória de um povo que é um momento assim de superação de uma tragédia milenar e a memória do outro povo que teve que pagar o preço disso. Então, há judeus que reconhecem isso e celebram juntos, isso é dignidade. Ora, o Netanyahu tem contribuído com os governos desses países em promover acordos no sentido de atenuar essa culpa que existe nesses países. Como? Existem museus do Holocausto na Polônia, na Hungria. Só que esses museus do Holocausto não podem fazer menção à participação dos poloneses, dos húngaros, sacou? É uma coisa assim simbólica, a narrativa nacional que serve para o povo se imbuir do seu amor à pátria, tá certo? Ela não pode conter essas manchas. E, ora, isso é um desrespeito à história, desrespeito à verdade histórica, e o Netanyahu faz parte disso. Deixa eu te perguntar, aproveitar, porque você dá uma aula de história para a gente aqui, e eu tenho que aproveitar a sua presença e justamente acho que perguntar e aprofundar um pouco mais essa questão dos poloneses e húngaros, salvo engano, você citou aí. Quer dizer, os poloneses também foram agentes do Holocausto, tá? Você está dizendo isso. Isso é uma coisa para mim nunca ficou muito clara também, porque o que chegava até mim, por exemplo, até o filme do Roman Polanski. Roman Polanski é polonês, mas ele é judeu polonês, né? Então, os poloneses que foram perseguidos e assassinados pelo nazismo, pelos alemães, foram os judeus poloneses, não os poloneses, enfim, não sei de que etnia, mas os não judeus, digamos assim. Então, a gente tem essa realidade, existe essa. Como é que é? Desculpa, pode falar. Não. Os nazistas foram ferozes também com o povo polonês, não judeu. Não judeu? Então, como é que a gente. Houve de tudo. Como nós temos aqui traidores, como Sim. Michel Temer, Bolsonaro, tá certo? Os poloneses tiveram seus traidores que colaboraram com o ocupante nazista. E havia a oposição ao ocupante nazista. Havia a resistência polonesa. E os poloneses, houve 6 milhões de mortos poloneses, dos quais a metade judeus, porque a população judaica na Polônia era muito grande. A Polônia era o país com a maior concentração de judeus no mundo. Então, a metade dos mortos poloneses eram judeus. 3 milhões eram judeus, e outros 3 milhões de judeus foram exterminados oriundos de outros países. Eram deportados para campos de concentração que eram principalmente na Polônia. Auschwitz é na Polônia. Ora, o extermínio de judeus na Polônia contou com participação de poloneses. Não se pode dizer que são os poloneses, porque, ao mesmo tempo, houve também poloneses que arriscaram as suas vidas para salvar judeus. Isso eu acho que se aplica também, desculpa te interromper, Sérgio, aos próprios alemães, quer dizer, também não foram todos os alemães que foram agentes, né? É o nazismo, na verdade, enfim, esse regime, essa filosofia deletéria e assassina que tomou conta de algumas mentes e produziu, muitas, né? E produziu o Holocausto. Agora, eu queria voltar aqui à questão do Holocausto, do significado, porque eu acho que é isso que está em questão. Eu sempre tive muito. Existe um respeito pela palavra Holocausto, pela sua significação até etimológica, porque ela representa uma situação realmente que ela entra na ordem do sagrado e dos grandes traumas da nossa humanidade. E eu vejo que nós estamos tendo uma disputa de sentido justamente nesse significado.
talvez submersa pelo Netanyahu e por alguns outros agentes aí dessa supremacia, desse supremacismo internacional que você bem colocou aí, dos povos que querem se afirmar, negando o seu passado. E aí eu queria que você comentasse, quer dizer, essa disputa, você diz isso no seu artigo também, né? Uma disputa de sentido do antissemitismo dentro dessa lógica, dentro dessa memória do Holocausto. Você, como judeu progressista, como brasileiro, que também assiste esse processo genocida do Brasil, como você também bem colocou, na questão do sistema carcerário, desse pacote anticrime do Moro, que é institucionalizar esse processo tão violento, histórico, atávico brasileiro, o que está em jogo nessa disputa semântica entre antissemitismo, quer dizer, entre não, né, com o antissemitismo e o Holocausto? Aprofunda um pouco para a gente essa discussão, que eu acho que ela é muito importante. É um assunto muito complexo e cheio de nuances. O antissemitismo foi, na Europa, a principal forma de racismo. A Europa praticamente não tinha negros, né? Então, o racismo, a discriminação contra minorias, ela se expressava principalmente em relação aos judeus. O judeu era o pária. Os ciganos também, mas os ciganos são uma população muito menor, não tem a presença internacional como tem os judeus, né? Mas então, os judeus tiveram um papel muito importante na formação da Europa, pela a própria coisa do idioma, né? Os judeus conseguiam se comunicar entre os países, né? Então, isso teve uma influência determinante no desenvolvimento europeu. E eram muito presentes em todos os países e acabaram tendo uma concentração muito grande na Polônia em função das perseguições em outros países. Então, a Polônia os acolheu muito bem no final da Idade Média. E, por isso, a grande concentração de judeus na Polônia. Eu sou descendente de judeus poloneses. Meu pai e a minha mãe vêm de regiões diferentes da Polônia. Então, o antissemitismo, no Brasil, para o cidadão brasileiro, para o leitor brasileiro, o antissemitismo é uma coisa menor. Não na Europa. Na Europa, o antissemitismo continua sendo, assim, o símbolo da principal forma de racismo. O que para nós é o racismo contra os negros, na Europa é o racismo contra os judeus. E ele renasce hoje. Ele não está eliminado. Diga. Não, isso é extremamente importante e delicado, quer dizer, você tem um renascimento desse antissemitismo na Europa, você está colocando aqui, quer dizer, isso realmente exige muito cuidado na geopolítica internacional, porque a gente sabe o que pode acontecer com esse tipo de sentimento, né, Sérgio? É um nervo assim que dói a beça aos judeus na Europa. Nós, como judeus brasileiros, não sentimos isso. Porém, não dá para separar as coisas. O que acontece em outros lugares acaba nos afetando também. Então, assim, na Argentina, por exemplo, houve um atentado contra a Associação Israelita, a ANIA, que matou dezenas de pessoas, né? Não faz tanto tempo assim. Aqui no Brasil acontece, vez ou outra, uma pichação de suástica. São formas muito menos graves de expressão do racismo do que o que acontece em relação ao povo negro no Brasil. Claro, mas tocam esse nervo. Esse nervo, para nós, ainda está vivo. E quando reaparece o antissemitismo na Europa, a gente fica também aqui preocupado. Nos Estados Unidos, aquele atentado contra aquela sinagoga de Pittsburgh, por exemplo. As pessoas não relacionam isso
esse atentado com o protagonismo dessa comunidade de Pittsburgh na proteção aos imigrantes e refugiados. O ataque à sinagoga foi não tanto por serem judeus, e sim por serem judeus que defendem os refugiados, imigrantes, os judeus que exercem perante os supremacistas brancos um papel antinacional, porque eles fazem os Estados Unidos serem, entre aspas, invadidos. E aí, desculpa fazer só um comentário, no seu artigo, você fala desse atentado de Pittsburgh, justamente onde entra o Netanyahu para fazer uma declaração e para trazer a esquerda para o meio desse imbróglio todo, que é essa movimentação que a gente começa a ver aparecer, por exemplo, no discurso do chanceler brasileiro, que para nós é extremamente exótico, mas para muita gente pode não parecer exótico, como do Olavo de Carvalho também, falar do Stalin, que ele que desencadeou a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então nós temos uma disputa muito séria aí, né, Sérgio? É muito séria, muito séria. A exploração que o Netanyahu fez de Pittsburgh, assim como que ele fez do Charlie Hebdo, né, que eu mencionei, é uma exploração oportunista, que no sentido de direcionar a dor da tragédia que aconteceu nessas situações, ele pegou e direcionou isso para a esquerda. Ora, o atentado foi cometido por um terrorista de extrema-direita, eleitor do Trump, daqueles que o Trump chama de fine people, gente ótima. Então, foi um cara desses que cometeu o atentado, e aí vai lá o embaixador Ron Dermer, do Netanyahu nos Estados Unidos, e diz que o antissemitismo do século XXI é resultado da esquerda ser antissemita. Ora, que exista antissemitismo na esquerda, a gente sabe que existe sim. Agora, a esquerda ser antissemita são outros 500. Então, veja como tem nuances nesses significados e que um cara perverso como Netanyahu, a gente nota a perversidade dele em cada coisa que ele fala, né? A perversidade em pegar a dor em relação a uma tragédia e apontar as baterias para a esquerda. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele não é tonto. Ele sabe muito bem o que faz. O Netanyahu representa um conjunto de forças na sociedade israelense que pretende que Israel seja uma potência que ocupe aquilo que foi o grande Israel na Bíblia. E nisso ele tem o apoio dos neopentecostais, que são a principal força a favor da mudança da embaixada para Jerusalém. Tanto no caso do Trump, quando mudou a embaixada, ele fez isso atendendo não aos judeus, e sim, aliás, uma grande quantidade de judeus norte-americanos foi contrária a isso, é contrária a isso, mas a um público muito maior, que é do seu eleitorado neopentecostal. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. E é claro que existem vasos comunicantes entre os neopentecostais americanos e os neopentecostais brasileiros. É óbvio que o Edir Macedo cumpre um papel dentro de uma geopolítica mundial. Não é ele por ele, né? Então, por que o Netanyahu faz isso, faz essa manipulação do discurso? Porque na esquerda, é na esquerda que está a solidariedade ao povo palestino. É na esquerda que está a contestação ao projeto colonialista de Israel sobre a Palestina. É na esquerda que está o repúdio ao tratamento de palestinos como cidadãos de segunda classe. Então, a esquerda que repudia isso e que tem muitos judeus,
muitos judeus que gostam de Israel, que admiram Israel, tal, porém, são judeus contra esta política expansionista de Israel, contra a opressão a um outro povo. Sérgio Storch, conversando aqui com meu querido amigo Sérgio Storch, ativista, judeu progressista, falando sobre alguns significados em torno da visita do Bolsonaro a Israel, ao Netanyahu e ao Museu do Holocausto. Sérgio, a gente já está encaminhando para o final desse papo, e hoje, depois dessa transmissão, eu vou fazer outra na sequência. Então, nós temos de terminar assim em cima do... Porque senão a gente ficava conversando a tarde inteira aqui. Você sabe que eu gosto de conversar com você, né? Fazer outra. Como é um prazer, e nosso público gosta muito, né? Gosta muito da sua presença aqui. Essa entrevista vai ser depois também retransmitida pela TV 247. E aí eu quero arriscar com você. Você falou tantas coisas, né? Que precisa até de um tempo para a gente absorver a densidade aí dessas situações, desses conceitos que você vai apresentando e desenrolando para a gente. E aí, enquanto você falava, eu pensei que parece que o mundo, parece que a geopolítica está um pouco acéfala, diferentemente do que vinha acontecendo, a meu ver, até a crise do Lehman Brothers, em 2008. Talvez o 11 de setembro também possa ter algum impacto nessa situação, e acho que isso explica também, estou tentando esticar um pouco a história, para você me responder a seguinte questão, quer dizer, quem que pode mediar esse tipo de descompensação política que nós estamos assistindo? A ONU, embora ela tenha importância, inclusive para Israel, os americanos tratam a ONU como um quintalzinho também, né? Mas, embora ela tenha importância, eu acho que ela não tem mais a mesma força de que há 10 anos atrás, para poder produzir discursos que sejam mais invasivos e poderosos nessa questão da violação de direitos humanos e da deturpação de significados de coisas tão importantes como semitismo e holocausto. E aí eu percebo também uma Europa num nível de fragmentação muito grande. Tem o problema do Reino Unido, eles não conseguem aprovar o Brexit, continuam no impasse com relação à União Europeia. Você vê a Europa bastante... Tem uma situação econômica, uma situação migratória, talvez também cultural, porque tudo vem num pacote muito grande. E aí eu pergunto para você, em que pé nós estamos? Isso já nos é conhecido, quer dizer, uma Europa fragmentada e também com princípios de conflagração entre países ali supostamente irmãos, a gente percebe que a história não tem um bom prognóstico sobre esse tipo de situação. O que você poderia dizer para a gente aí, se é que você concorda com essa leitura que eu fiz? Eu acho que a gente está num momento em que se aplica uma frase do Marx, que dizia que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Você falou Marx, e aí eu ia brincar com você, né? O Karl ou o Groucho, né? Mas é o Karl, evidentemente, né? Como é que é? O velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Eu acho que nós estamos numa transição civilizatória em que muito do que a gente conhece como instituições da nossa governança, da nossa democracia, muito disso está indo por terra. A crise de representação dos parlamentos, a pluralidade de temas que preocupam as pessoas e que muito dificilmente você vai ter um representante eleito que te represente em todos os temas que para você são caros. Eu acho que estão em gestação formas novas de sociabilidade, de participação política. Eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho o Boaventura de Souza Santos, que é um dos caras que tratam essa questão com maior profundidade.
E isso não vem de cima para baixo, eu acho que isso vem da periferia para o centro, de baixo para cima. Eu acho que é preciso uma nova educação, porque essa educação também está indo para o brejo. Essa educação, ela tem modelo Ele é muito criado arcaico. na Prússia. Na Prússia, ela é militar, aquela coisa das carteiras, tal. Essa educação, ela tem que ser substituída por uma coisa que já existe até na periferia do sistema. Se você pega os cursinhos populares na periferia de São Paulo, você tem algo novo surgindo, né? Então, é uma educação assim mais dialógica, mais interativa, Sem que hierarquias estanques, né? sem hierarquia, e onde o professor não está acima do aluno, o professor também aprende. Enfim, são formas novas de sociabilidade, de formação de consciências, e eu acho aqui uma nota positiva para a gente, né, para o nosso amor próprio. Eu acho que quem traz ensinamentos dos melhores a respeito disso é o Paulo Freire. Eu acho que toda essa crise planetária que a gente vê hoje, e a gente vê, por exemplo, aquele movimento das crianças na Europa, né? Que coisa linda. As crianças fazendo greve às sextas-feiras na porta das escolas, dizendo para os adultos, olha, sejam adultos. Então, a gente está vendo acontecer coisas assim muito surpreendentes do ponto de vista positivo também, enquanto tantas outras acontecem no aspecto negativo, essa destruição que a gente está vendo, destruição gratuita do que o Brasil tem, com esses canalhas entregando as nossas riquezas, a seguridade social do nosso povo, canalhas, enfim, isso aconteceu no nazismo, tá certo? Canalhas, destruindo vidas, destruindo futuros. A gente está vendo isso acontecer hoje nessa guerra surda que acontece aí, conduzida por pessoas dessa qualidade moral que a gente está vendo aí, Bolsonaro, esses generais que estão com ele. Nossa, entregar a base de Alcântara para os norte-americanos. Nossa, quando que você imaginou que um militar que pensa segurança, longo prazo, estratégia, eles têm escolas de altos estudos estratégicos, pegam e admitem entregar a base de Alcântara. Enfim, ao mesmo tempo que a gente vê acontecer tudo isso, a gente vê acontecer coisas bacanas na base da sociedade. E eu estou vendo isso no trabalho que eu estou fazendo, na frente do Dom Paulo Evaristo Arnes, em que a gente vem criando núcleos nas comunidades, núcleos interreligiosos nas comunidades. Há uma carência, há uma demanda de conversas positivas, produtivas, esperançosas, e eu vejo isso acontecer, está acontecendo no mundo inteiro. Acontece em Israel, acontece no Brasil. Então, eu diria que se aplica como nunca aquela outra frase do Marx, é só substituir a palavra proletários de todos os países, univos, né? Humanos de todos os países, univos. Vamos nos unir, brasileiros, israelenses, norte-americanos, suecos, filipinos, vamos nos unir, porque talvez a gente ainda tenha uma chance. Se a destruição do clima, da qual o Bolsonaro é um dos agentes hoje também, né? Se a destruição do clima permitir que a vida continue na Terra, eu acho que nós ainda temos chance. É isso. Sérgio Storch, sempre é uma honra conversar com você. Estamos chegando ao fim do nosso papo aqui de hoje. Eu queria encerrar lendo um comentário aqui no chat da Rose Beatriz Dias. Ela diz o seguinte: o Bolsonaro quebrou um protocolo internacional, isso é gravíssimo, e ele fez isso de propósito, em um plano para uma nova ordem mundial. Acho que isso resume um pouco aí o que você trouxe para a gente em termos dessa leitura da geopolítica e da situação dos judeus, da situação de Israel.
no quadro, na conjuntura internacional. Te agradeço muito. Vamos voltar a conversar e que não demore muito, porque acho que ficam muitas coisas abertas aqui. Sempre que tem uma conversa com você, a gente tem as ramificações para a gente fazer, né, Sérgio? Então, a gente se encontra, acho que talvez na semana que vem, a gente arma isso aqui para a gente conversar, legal. Tá bom? Meu querido, muito legal, obrigado. Conde. Muito obrigado. Muito obrigado. De estar no seu canal. Eu também fico muito feliz de você estar aqui. Quero agradecer a todos que acompanharam essa conversa com o Sérgio Storch. E daqui a pouco eu vou estar ao vivo pela TV 247 fazendo a super live às 13 horas e 3 minutos. Grande beijo. Tchau, tchau. Querido. Tchau.